Oh, we're starting. How am I feeling? Oh, we're starting. How am I feeling? Whew, I'm feeling. Yeah, I don't really know how I'm feeling. I woke up this morning and the first time I thought, okay, I'm more relaxed. The last 2 days were overwhelming, and I think I didn't realize that I accomplished the whole coast of Portugal, and in the last 2 months I didn't have time to process anything, and every day was just rock and roll, hiking, meeting NGOs, meeting environmentalists, and picking up plastic. Hello, I'm the trash traveler. And you? I'm a llama. Did you know people leave too much trash everywhere? Look at all those people taking trash and screening the forest, taking with us trash we found at the beach. Thank you all. Right now I'm having like a mixture of everything. Happiness because it's over. I'm feeling super tired. I'm feeling weird because I think I'm addicted to hiking right now. Because yeah, I was indeed hiking every single meter of the Portuguese coastline. The Portuguese coastline has 832 kilometers, and I ended up with 1,152 kilometers of hiking, and I'm impressed that I could hike for 58 days without a single break day, and I hiked that all with an old pair of sport sneakers. Que eu não sabia que ia dar este calor hoje, nem vim preparada, achei que dava como dava chuva. Pronto, então quando quiserem. 1, 2, 3. Olá, o meu nome é Ana Milhazes e sou fundadora do Movimento Lixo Zero Portugal. Estas preocupações ambientais, no meu caso, começaram até bastante cedo. Eu lembro-me que tinha cerca de 6, 7 anos e já na altura vinhamos brincar para a rua, não é? No meu prédio, e eu punha os meus vizinhos todos a apanhar lixo comigo.
E na verdade eu tinha uma conexão muito grande até com os animais, tanto da parte do meu avô paterno como dos meus avós maternos, e havia esta preocupação sempre em relação aos animais e ao ambiente. Acho que depois com a vida em sociedade, não é? E sempre muito aquele foco do tens que estudar, tens de ter um bom emprego, eu fui-me esquecendo disso, fui perdendo essa paixão. E então fui sempre muito focada na questão de separar o lixo para fazer a reciclagem e depois também me tornei vegetariana, já há cerca de 17 anos. E então achava, de alguma forma, que por fazer a separação do lixo e por ser vegetariana, eu já fazia tudo bem, tudo perfeito e não precisava de se fazer mais. Então ali no início de 2016 comecei a perceber que de facto não era suficiente aquilo que eu fazia. E tive literalmente um episódio que mudou a minha vida. Eu estava a olhar para os meus caixotes de lixo e pensei assim, Ana, mas como é que é possível? Tu és tão preocupada com as questões ambientais e fazes esta quantidade de lixo. Então lembro-me que na altura eu sempre fui muito virada para as tecnologias, aliás era nisso que eu trabalhava e fui pesquisar informação e descobri o blog da Bea Johnson, o Zero Waste Home, e percebi que havia alguém que tinha uma família, eles eram 4 pessoas, tinham portanto uma família até relativamente grande, ainda tinham um cão, e conseguiam produzir 1 frasco de lixo por ano. E eu pensei assim, bem, se eles são 4, eu acho que consigo fazer ainda melhor. Então comecei a ler muita informação, na altura comprei o e-book dela, e foi muito interessante na altura, porque de facto identifiquei-me com muitas coisas que ela falava lá no livro, que eu de facto já tinha começado a fazer nos últimos 5, 6 anos, uma altura em que descobri o minimalismo e que tentei adotar um estilo de vida mais simples. E percebi, de alguma forma, quando li o e-book dela, que fiquei mais descansada, porque percebi que de 2011 a 2016 eu já tinha reduzido muito a minha quantidade de lixo, por uma questão muito simples. Deixei de comprar. And so the sneakers were not in the best shape, and they are definitely not made for hiking and not made for hiking the whole coast of Portugal. However, yeah, it is the best sign and the best result. I didn't get a single blister in the whole journey. My feet look just okay. Eu tenho 7 t-shirts brancas. Eu visto-me sempre da mesma maneira. Foi uma maneira que eu achei prática para não perder tempo com roupa, não andar atrás de modas, não gastar dinheiro excessivo em roupa, cuidar da roupa que eu tenho e vestir-me super rápido. Nós andamos neste momento a gastar 3 planetas Terra. 3. Só temos um. Então temos que reduzir todo o nosso consumo em 1/3. Temos que só consumir 1/3 daquilo que fazemos agora. Eu, quando falo de uma forma generalista. Viagens. Eu não posso viajar tanto, só tenho que viajar 1/3. Telemóveis. Não posso comprar tanto, só posso comprar 1/3 daquilo que eu queria. Em relação a tudo. Viagens de carro. Consumo de energia. Tudo. E isto as pessoas não recebem de uma forma saudável porque os mídias estão-nos sempre a incentivar a comprar mais. Eu já vi uma campanha de roupa que diz veste 3 vezes diferente no mesmo dia. Isto é anedótico, porque o planeta não consegue aguentar este tipo de consumo, a não ser, e volto a referir, que deixamos de ter filhos. Pronto, somos a última geração que apareceu aqui e vamos gastar os recursos todos para sermos muito vaidosos. Aí está tudo bem, porque já não veio ninguém atrás. Isto aqui, eu tinha começado a fazer um planeta Terra, com o lado do lixo, e deste lado, supostamente, quero fazer as escolhas mais sustentáveis, as escolhas alternativas. Já tenho aqui as escovas de bambu já utilizadas, que já passaram o prazo de vida. Portanto, a ideia é pôr deste lado as outras alternativas e levar as pessoas a refletir que tipo de consumo é que querem ter. Um que fica para sempre e um que tem uma duração inferior. Estou a pedir para as pessoas comprarem coisas com qualidade e estimarem aquilo que têm. Assim, nós já estamos a comprar menos coisas. O problema está em as coisas serem muito baratas. É exatamente como no plástico. Tudo o que é muito barato acaba por ser muito caro a nível ambiental. São feitos com plásticos dos oceanos e com algodão orgânico e super confortáveis. Por isso não estou nada arrependida. Entretanto, eles parecem assim muito velhinhos e tal, mas estão super sujos. Já me acompanharam em 2 viagens aí pelo mundo, sempre com eles nos pés a andar muitos quilómetros feitos.
e já lhe passei com um carro por cima, portanto não estou mal. Nada mal. Pronto. Se eu comprar uma t-shirt que vem do outro lado do mundo, porquê é que eu tenho que comprar coisas que vêm do outro lado do mundo? Porquê é que estamos sempre a falar em exportação e importação se eu tiver esse tipo de coisas no meu país? Eu compro coisas daqui. Comecei a perguntar aqui aos produtores locais de comida, de roupa. Daqui, não tem que vir do outro lado. Ai, porque é mais barato. Não é mais barato. É mais barato no imediato, a longo prazo é muito mais caro. Só que essas contas as pessoas não fazem. Se as pessoas acham que isto é tudo dificuldade e querem tudo muito rápido e querem as coisas muito descartáveis e andar aí a 200 a hora, não tenham filhos, porque o que estão a deixar para trás é um planeta poluído e muito pior do que aquele que eles tiveram quando eram miúdos. Eu, quando descobri que estava grávida, foi muito interessante e quando contei à minha família, todos me disseram: Catarina, tu vais ter que comprar isto, vamos já te preparar kits, vamos já não sei o quê, nananana. E eu não quero nada. Eu quero reutilizar aquilo que já existe, quero adquirir fraldas reutilizáveis, quero mesmo anti-estrias para mim e tudo mais, todos aqueles tratamentos que nós temos que ter cuidado, que não sejam em frascos de plástico, e digo-vos que fico mesmo muito contente porque consegui até agora encontrar soluções e obviamente que isto é toda uma jornada nova para mim. Eu não percebo nada de bebés, nem de maternidade, mas passo a passo quero ir ultrapassando estes obstáculos e, acima de tudo, e enquanto fundadora também da Mind the Trash, quero começar a desenvolver produtos que ajudem também outras mães a seguirem um caminho mais sustentável. E quando eu digo novos produtos, podem ser até com novas matérias-primas. Podemos ter lenços, por exemplo, que seja já de tecidos, reaproveitamento de tecidos, tanta coisa que vai na minha cabeça que poderemos oferecer reutilizando materiais que já existem e que certamente vão ajudar muitas outras mães. Portanto, vai ser decididamente uma batalha, mas que também conto com uma grande comunidade linda que me segue para me ajudar nisso, porque decididamente para mim não me faz sentido ser mãe e consumir fraldas descartáveis, que é um problema ambiental gravíssimo. Portanto, um bebê logo no início, 8, 10 fraldas por dia. Quantos bebés existem? Imensos. Portanto, quantas fraldas por dia são descartadas? Muitas. É mesmo um grave problema ambiental. Portanto, quero mesmo ser um exemplo nesse aspecto. Sei que não vai ser fácil e espero mesmo, como estava a referir, contar com toda a ajuda da comunidade linda que me segue para me dar também dicas, porque eu não sei tudo e é uma aprendizagem. Portanto, acho que vai ser um bonito percurso que há de chegar devagarinho e passo a passo. Pronto. É isso. E eu tenho 2 sobrinhas. Eu decidi não ter crianças. Ao contrário da Linda, eu decidi não ter crianças, porque eu não quero pôr crianças neste mundo, porque acho que nós, na verdade, eu não tenho o otimismo dela. Eu acho que nós estamos a caminho para baixo. Mas as minhas 2 sobrinhas, para mim, são motivação para fazer estas coisas. E porque elas também têm direito a ter um bocadinho daquilo tudo que eu já tive. I'm raising awareness since 1 year right now, and I'm collecting trash at the beaches since 1 year, and I was most of the times caught in this Instagram bubble. I was putting the awareness videos with the trash I collected combined with the ukulele songs. I was putting them on a daily basis on Instagram, on YouTube, on Facebook, and it was nice to see that it grows somehow, but I'm not a real fan of social media. So for me,
it was not satisfying at some point anymore. In winter time this year, I was very close to stop because I didn't really see an impact of my work, and just a feedback of people who already care is nice to have, but it's also not bringing any change. And therefore, COVID came. We all had to slow down and sit down and rethink our habits. When was it? It was in March. I remember I contacted you, but I was not in Portugal, and I told you, hey, do you want to clean the beach with us, with Marmeu? And you were like very busy because you're traveling on your van. But then you managed to come and I was not here, and I think you went to the farm to meet my colleagues, Stephanie and Paula and the girls. You did a really cool song. Yeah, you asked me to, hey, please. Let's sing together, and you're not even there. I was not even there, but they sing. So I told you, I'm coming back, and I'm coming back now, and we have to be locked down, but let's clean the beach. And it was very windy that day. It was way too windy. And we couldn't clean anything, so we didn't say hello, like we couldn't touch each other. But then you were locked down here and you rent the apartment near my house. Yeah, exactly. But we had already in the first moment the plan to go cleaning the beach with the bags and every day to always clean for the whole lockdown the same beach, to make a statistic how much is coming every day. Yeah. But then they forbid to go to the beach, and we want to follow the rules. And there you were stuck here thinking, what would I do after? Yeah, exactly. Yeah. I was not sure if I should stay, and then I was just caught in Peniche, basically. And I think it was just by accident. I got this Airbnb next to your house. Yeah, he was like, I'm your neighbor, Kato. Why? Yeah, but we never shake a hand or anything. No, we were taking Corona times very really serious. And we had many coffees like that. But the most beautiful coffees were always, hey, what about a sunrise coffee? Yeah. And we met at 5:30. Yeah. And it was so cold, and we both like, oh, let's go back to sleep. And we were sitting there, and it was just cloudy, and we didn't see any sun. It was no sunrise at all. So I'm sitting here with my crew member Gonzalo. Hello. And we just got a coffee, fulfilling the energy, and this, or a drink. And this man like recognized us and bought us the coffee. How amazing is that? Thank you very much. A pergunta era como é que eu vim aqui parar, não era? Isto já está a rolar? Se calhar já está a rolar. É possível, ok. Como é que eu vim aqui parar? A origem do lixo marinho, há pessoas que dizem, isto veio dos Estados Unidos, isto veio da China. Hoje, quando nós falamos, temos aqui 55 a 60 mil navios de todo o mundo a passarem aqui ao largo, a deitarem lixo para o mar. Eu não consigo saber se esta bola, ou se esta garrafa, ou se este saco veio da China por mar, ou se a coisa. Portanto, o único lixo que a mim me permite saber a origem é o lixo da pesca, que é um pescador local, que tem a sua boia de pesca, tem lá o nome da embarcação, o registro da embarcação, e essa sim garante que essa embarcação não veio a navegar do mar do lado de lá para o lado de cá, e esse lixo sim eu consigo controlar e consigo perceber exatamente de onde é que ele veio. Então hoje há muita gente, há muito ambientalista que este lixo veio da Malásia, chegou aqui ao Atlântico, é mentira. Dizer que o lixo veio da Malásia e chegou aqui ao Atlântico, sim, veio num navio e alguém o deitou borda fora. Agora, não foi lixo que veio para o mar. E digo-vos porquê, porque é facílimo. As zonas equatoriais, as zonas portanto, perto do Equador, são zonas de muito pouco vento. E as correntes têm os próprios giros, enquanto no Atlântico Sul temos um giro a circular no sentido contrário dos ponteiros do relógio, no Atlântico Norte temos um giro, correntes e ventos, a circular no sentido dos ponteiros do relógio. Aquelas zonas de confrontos de ventos, normalmente, muito difícil, o lixo, não quer dizer que haja uma peça ou outra que possa passar a zona equatorial, mas raramente o lixo veio do outro lado, chega a este lado. Este ano, e justamente uma notícia agora de agosto de 2020, percebemos que afinal o Atlântico tem 10 vezes mais plástico
do que pensávamos. Na Ásia estamos habituados a ver os continentes de lixo, portanto, a Ásia, Índico-Pacífico, aqueles grandes continentes de lixo, sabemos que são 10 os rios que são responsáveis pela grande poluição aquática, mas a verdade é que o Atlântico, afinal, em que temos uma Europa de um lado e temos os Estados Unidos e um Canadá do outro, afinal, tem mais 10 vezes do que se pensava. E isto estamos a falar de milhões em termos de toneladas de plástico. Portanto, a preocupação para mim no meu projeto, claro que é Portugal, porque quero deixar esta mensagem aos jovens e às crianças, mas claro que é uma preocupação geral e eu costumo dizer que não há 7 mares, há apenas um oceano e este circula e tem as suas correntes e, enfim, influencia-nos a todos e toca-nos a todos. O programa Bandeira Azul é um dos 5 programas desenvolvidos pela Fundação para a Educação Ambiental, que é uma fundação internacional que abrange cerca de 70 países de todo o mundo. E começou exatamente com o programa Bandeira Azul e a necessidade de se perceber a trajetória do lixo marinho nos mares do Norte. Começou em França, numa pequena escola, um desafio aos alunos, colocar uma mensagem dentro de uma garrafa de vidro, lançá-la ao mar do Atlântico Norte e perceber qual seria a trajetória. It was impressive to see the dimensions of Portugal and the things what is going on along the coast of Portugal. It was absolutely impressive. Having met so many NGOs, I think it was over 80 NGOs and initiatives and environmentalists. So the whole coast is covered with people who care. So we're really fortunate here in the south coast of Portugal to have a really rich habitat of marine megafauna. Most of our work is with cetaceans, so that's whales, dolphins and porpoises. But we also collect data on marine turtles, sharks, large fish like tuna, sunfish, mola mola. And whilst we're out on survey each day, unfortunately we, as well as encountering these amazing animals, we do also find quite a lot of trash in the ocean. I think by far the most common item that we find are plastic bottles, and this is really sad because obviously these are basically single-use plastic bottles. This is something that's really easy to avoid using just by buying a metal flask or a more sort of long-term drinks container. So this is probably the thing we see most of. These can be obviously a big problem. They last for years and years and years in the ocean, and they're often mistaken by certain animals for prey, for jellyfish in particular. Sometimes we'll even see seabirds pecking these bottles as well. So that's quite sad. Another thing, this is an example of something we find very, very regularly, is just old plastic sheet, plastic bag, probably this was once upon a time. Now this has obviously been in the water for a long time. You can see there's already a lot of algae growing on here. And this is something which, when it's floating in the water, even to a human eye, would be very easy to mistake for a jellyfish.
So this is a particular problem for species that prey on jellyfish, like the marine turtles we have here, leatherback turtle or even the loggerhead turtle, but also for pelagic birds. So a lot of seabirds will sometimes prey on jellyfish as well. And in fact, if we look closely at this plastic, you can see quite a lot of small holes in the plastic, which may have come from birds pecking at this plastic. The other thing that's interesting about this is we can see that there's already life starting to grow on this plastic, and this sometimes gives us a bit of a kind of moral dilemma when we encounter things like this at sea. If we see that there are already life forms using this trash as a habitat, sometimes it does make us think twice about whether we're doing the right thing removing it from the ocean, or if we're just going to be disturbing that little ecosystem. So I got another stranding, another dolphin stranded here between Praia da Mira and Trocha. And he's still bleeding, so it was, I assume, from the past 20 hours for sure. O problema está a ser diabólico. Eu sei que as pessoas não gostam. As pessoas gostam de finais felizes. E o final feliz aqui tem que ser: vamos acabar de atirar plástico para o meio ambiente. É a única forma. Ele não pode ser despejado aí de qualquer forma. O plástico é uma excelente invenção do homem, que foi, por causa do marfim, foi para acabar com o extermínio dos elefantes, que se inventou o plástico. Foi um ambientalista, um ativista, que estava a ficar estupefacto como é que nós andávamos a assassinar os elefantes por causa do marfim para fazer bolas de bilhar, para jogar bilhar. Então pediu um amigo para ele inventar uma liga para substituir o marfim, e ele inventou o plástico e começaram a fazer bolas de bilhar de plástico. Foi aí que apareceu o plástico, que hoje está em todo lado e que é impossível vivermos sem o plástico. Agora, o problema que estamos a ter a nível ambiental com o plástico é mesmo muito grave. E não é simpático falar sobre ele, é desgastante, mas há soluções, precisamos é de as pôr em prática já. Next cleanup action with Sienna, and we are here in Faro. How many cleanups are needed to realize it's not about cleaning? Yeah, after the first week. 7 days, 7 beach cleanups maybe. And then I met a couple which was waiting in the end of the day. They didn't know when I will arrive in the end location, but they knew that I will arrive there. And that guy was super happy to see me, and they were just happy to talk to me and to meet me along the coast. And he said that I inspired them so much to go to the beach, to pick up some stuff. And as a gift, as a gesture, he was thinking I'm happy to have water after a long hiking day. So he was giving to me a single-use water bottle, and I refused it, and I said, no, I don't drink water from single-use water bottles. And he said, it's closed, and like it's a new one, you must be thirsty. And that was, I think, a situation where I said, okay, I need to emphasize the meaning of this project crazily. I need to change my communication, because it was beautiful that I inspired him, but I inspired him to go to the beach, to pick up some plastic, and that I gave him the impression that I'm cleaning his beaches, or like the Portuguese beaches, and that's not about it. And I was, you seeing in the beginning, I was crazy. I was picking up so many things, and I was hiking with two full bags in my back for 15 kilometers, and that gave the wrong impression. That gave really the impression that I'm cleaning the beaches, and that made people
people happy. And if you think about, if you actually go to the beach and if you see how much plastic is over there, then you realize it's not possible to clean, because it's just way too much of plastic what we're having there. And so having someone saying to me, thank you for cleaning the beach, doesn't make me happy and makes me actually sad, because it's actually the wrong point. It's not about cleaning, and that's why I emphasized and created this sentence. It's not about cleaning. We got to stop the plastic's motion into the ocean. It's not about cleaning. Please refuse to single-use for the sake of the ocean, yeah. As recycling is not efficient and the world has permission, here this is from Greece, to send all the plastic around the world, yeah. Exactly a good example how plastic enters the ocean and it will degrade eventually into microplastic. All those single-use plastic bottles will degrade and it will stay forever. Think about refillable water bottles to save the ocean. I always carry my refillable with me. Easy as that. Equal tip time. Are you using a refillable water bottle? Do we need to buy a bottle or do we go slow? It'll never be rotten, so why not say no to single use? Let's refuse and let's go slow and go with sustainable alternative, but all these bottle caps ended up in the ocean. It's not about cleaning. We got to stop the plastic's motion into the ocean. It's not about cleaning. It's every single centimeter we have plastic which enters the ocean. It's not about cleaning. Look at all the scrap which enters the ocean, yeah. It's not about cleaning, as our little white life is suffering with all this crap. Eu acredito que realmente nós não vamos conseguir salvar. Eu sou muito descrente e não devia estar a dizer isto, mas a verdade é que eu não consigo ignorar as coisas que acontecem à minha volta e a forma como as pessoas estão alienadas com o problema e ao mesmo tempo são negligentes com o planeta Terra e com as gerações futuras. Como as coisas estão neste momento ainda a acontecer, como os governos continuam a atrasar e a atrasar as medidas, eu acredito que nós não vamos conseguir salvar o planeta. Não, acho mesmo que vamos entrar em total ebulição e não vamos conseguir salvar, mas eu acho que conta na mesma fazermos aquilo que conseguimos, nem que seja para irmos mais tranquilos para a cama. Come with me on the safari. I show you a beautiful earth. The reality of the safari reveals too much trash on this earth. Oh no, it's too much. I better leave. Ring, 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 ring. I woke up and I wanted to cheat the first time, and lucky me, I have Gonzalo, who was saying, no, you're not cheating. No, we're not doing that. You are hiking the whole Portuguese coastline
So he drove back to the end location of the day before to put me there, and he said, "You're starting to hike from here." And I was saying, "Oh no, please not." And so he pushed me on that day, and that was a needed push, because just my personal achievement of the whole coast of Portugal wouldn't have been correct because of those 2 hours. Muitas vezes nós esquecemos que nós não estamos sozinhos, não é? Muitas vezes nós estamos num café, vou recusar uma palhinha, então mas sou só eu. Não és só tu. Se nós somarmos todas as pessoas que habitam o planeta, se toda a gente que for a um café recusar a palhinha, isso faz uma diferença enorme. Adoro sneakers. Pá, adoro sneakers. Tipo, não precisas de me pagar, adoro sneakers. A questão é, aquela porcaria vem em plástico. E não tem nada a ver com o documentário, mas tem tudo a ver com o documentário. Porquê? Porque aquela porcaria vem em plástico e agora, depois de perceber aquilo tudo, o que é fixe, porque montes de ideias de negócio, há montes de tempo que não como uma porcaria de um sneakers. Portanto, vou ter eu de perceber como é que vou fazer um sneakers, porque tudo o que vem com plástico acabou. Knock. Who's there? Wanda. Wanda who? Wanda try some artificial ingredients in bars from Mars? Cá em Faro começamos até a ação de Plastic Attack, que é uma ação que foi idealizada na Inglaterra e desde 2018 já se espalhou pelo mundo inteiro. Que na verdade consiste de uma ação pacífica, de ir até o supermercado, fazer uma compra procurando recusar o máximo possível de plásticos, de plástico de uso único, principalmente nos frescos, padaria, talho, charcutaria, e eu convido os participantes a levarem também os próprios contentores, os Tupperwares, para procurar criar um diálogo também com os funcionários das grandes superfícies, questionando se eu não posso utilizar o meu Tupperware que eu trouxe de casa para comprar carne, comprar os frios. E desde junho do ano passado, nós já cobrimos 6 supermercados, já fizemos 11 ações e catalogamos mais de 50 produtos com plástico a mais. E podemos dizer que com essa ação pequenininha que começamos aqui em Faro, conseguimos chegar até 2 diretores de sustentabilidade de grandes retalhistas. E eu acredito muito neste poder do consumidor. Eu digo muitas vezes isto quando faço workshops e palestras, que é, se nós todos agora decidirmos deixar de fazer compras numa determinada cadeia de supermercados, essa cadeia tem que fechar, não há hipótese. E nós esquecemos com a correria do dia-a-dia neste poder que nós temos. Claro que as grandes empresas têm um poder decisivo e se elas mudarem isso vai ter uma influência muito mais rápida a nível de toda a sociedade. Mas nós, enquanto consumidores, se deixarmos de comprar determinados produtos e se usarmos a nossa voz para darmos sugestões, seja por escrito, seja quando vamos a determinado restaurante, falar com o gerente, etc., isto vai desencadear uma grande mudança e eu acredito mesmo no poder das pequeninas coisas. Se as pessoas tiverem consciência, em princípio, as suas ações vão logo mudar. Por isso, chamar a atenção de todas as formas possíveis, acho que é o mais importante. Fazer as pessoas pensar naquilo com vídeos, com ações, chamadas de atenção, acho que é o mais importante. Que mais iniciativas aconteçam, que mais limpezas em comunidade aconteçam, que mais informação flua, e eu acho que isso realmente é até o que mais falta faz, porque acho que muitas pessoas não percebem que uma ponta de um cigarro ou uma rolha de uma garrafa de água não termina no chão onde a atiram. Muito provavelmente vai se juntar a qualquer ilha de plástico que já existe num qualquer lugar remoto no planeta. Por exemplo, nós fazemos uma volta ao mundo e vamos a ilhas paradisíacas, ilhas turísticas, que são fantásticas e que qualquer pessoa adoraria lá estar, e águas cristalinas. Todas essas ilhas têm a parte boa e têm a parte má. Se nós vamos para a Costa Barlavento, as costas expostas aos ventos e às correntes estão minadas de lixo. Muito desse lixo já envolvido em chorões na vegetação local, que já consegue esconder. Eu posso-vos dizer, o ano passado, no estudo do Giro do Atlântico Norte, eu cheguei a Barbados e fiquei... não percebi, porque não vi a esferovite. E eu assim, nas Caraíbas, mas
vim a um local, à primeira ilha, a ilha que leva com o primeiro lixo todo, que vem do continente europeu, da costa africana, e não vi esferovite. E depois consegui perceber, entrando pelos coqueiros adentro, em uma zona cheia de chorões, um chorão pequenino, diferente do nosso, comecei a levantar o chorão e era milhões e milhões, ou seja, a natureza já estava a tapar todo aquele esferovite. Portanto, todas as ilhas, todos os locais mais belos do mundo, inclusive a Antártida, as partes expostas ao vento, as partes expostas às correntes, estão inundadas de lixo. Portanto, não há um local no mundo neste momento onde a gente não encontre lixo. Há a parte sotavento, a parte onde estão os hotéis, os grandes bungalôs, os grandes centros de mergulho. Depois vamos para as zonas agrestes, as zonas em que ninguém normalmente que vai para um sítio desses quer estar a apanhar vento nem ondulação muito grande, e essas zonas estão completamente infestadas, estão completamente minadas de lixo marinho. Tenho chegado a pessoas de todo o mundo, da Austrália ao Canadá, estamos perto das 350 lições, como disse, a nível mundial, e onde eu basicamente procuro alertar as pessoas para este problema e apontar soluções também para a sua resolução. E eu acredito que a educação tem um poder medonho neste sentido, porque as pessoas, conhecendo e percebendo a problemática que existe, vão tentar encontrar soluções individualmente. O que podemos fazer, por exemplo, é pensar que a nossa atitude individual vai juntar-se a tantas outras por esse mundo fora, e assim iremos com certeza fazer a diferença. E ao conhecer, ao aprender, ao estarmos educados para esta problemática, vamos também conseguir pedir, está-me a falhar agora o termo em português, pedir aos governos, aos fabricantes, aos comerciantes, que alterem a forma de empacotar, de apresentar os seus produtos, porque já há bastantes alternativas que são possíveis de existir. Portanto, nós conhecendo, podemos pedir essa alteração. Esse Plastic Attack, no final, né, na verdade, é feita a compra dos produtos e após o pagamento nós desembalamos todos os produtos, colocamos nos nossos contentores aquilo que não conseguimos evitar e devolvemos os plásticos na mão do gerente da loja. E junto com esses plásticos vai uma carta de sugestões. Até mesmo pela minha pesquisa de materiais e soluções mais sustentáveis, eu procuro já dar essa solução, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você não pode mais negar e dizer que não é possível mudar. Sendo que essa carta, ela pede primeiramente para reduzir. Temos que prestar bastante atenção que a reciclagem ela é um processo ineficiente e é o último recurso que tem que ser utilizado. Apercebi-me que as coisas não estavam a correr bem e eu todos os dias tinha de separar o lixo à mão, porque todos os dias de manhã estava tudo misturado nos 3 ecopontos. E mais tarde apercebi-me que o sistema de cores não é universal, pelo menos foi essa a explicação que toda a gente a quem eu perguntava me dava. E isso fazia confusão às pessoas e as pessoas acabavam por não perceber muito bem onde é que iam colocar o lixo. Eu tentei encontrar uma solução, comecei a escrever que tipo de lixo é que se colocava em cada caixote e mesmo assim não funcionou porque eu recebo gente de todo o mundo e apesar de a língua inglesa ser uma língua universal, há muita gente que não domina a língua, não fala inglês e então voltávamos a ter o mesmo problema. Então eu neste momento, infelizmente, só consigo separar o vidro. As pessoas não reciclam, as pessoas separam lixo e quando o separam acham que é tipo um confessionário. É a ideia que eu tenho quando falo com as pessoas sobre isto. Porque as pessoas dizem, mas eu separo lixo. Eu gasto muito plástico, é verdade, muitas embalagens, mas depois ponho...
A maior parte do plástico que nós usamos e que pomos para ser depois reciclado pelas empresas vai para aterro ou vai para outros países. E vai para outros países porque os nossos aterros estão a ficar cheios e porque ninguém quer um aterro sanitário junto a casa. Não sei se vocês sabem, os aterros sanitários têm um tempo de vida. Aquilo é um buraco que se faz na terra, que nenhum município quer ter isso perto de casa, óbvio. É um buraco que se faz na terra, impermeabilizado com várias telas, que depois são canalizados para hectares, para tratamento dos lixiviados. Mas aquilo tem um tempo de vida, que normalmente duram 4 anos. E a ideia é, quando o buraco está completo, aquilo tem que ser selado e tem que passar para outro sítio, para mais municípios irem lá depositar o lixo. A única vantagem que eu vejo na separação do lixo, as pessoas fazerem a separação do lixo, é exatamente esta. Porque tudo o resto só serve um bocado como confessionário. Porque o importante mesmo é que quando tu vais ao supermercado, fazeres as tuas escolhas acertadas. Quando tu vais fazer as tuas compras, fazer as tuas escolhas acertadas. Isso é que eu acho que é o principal. Isto é, neste momento está com um aspecto fixe, mas isto aqui é feito por uma miúda que lhe ofereceu há um tempo, mas cheira muito bem, por acaso cheira muito bem. E ele usa isto para lavar a louça, tomar banho, lavar o cabelo, amaciador. Quando falta um bocadinho de óleo no motor, perfeito. Mas para lavar os dentes tem esta, que por acaso não tem marca, o que é fixe. É só um bocado de bambu feito muito bem já agora. São pauzinhos de cotonetes, que muitas vezes as pessoas acham que são chupa-chupas, mas nas hectares os cotonetes passam na mesma nas redes e muitas vezes vão parar ao mar só assim os pauzinhos, e por isso é que num espaço tão pequeno se encontram tantos pauzinhos de cotonetes na praia. Faço parte da FOCA, faço parte até da fundação da FOCA, e a FOCA nasceu há cerca de 2 anos, porque eu e alguns amigos começamos a perceber que este problema com o qual nós já tínhamos crescido e que achávamos que era um ponto assente para toda a gente e que toda a gente estava completamente consciente dele, percebemos que afinal não era bem assim e que, por exemplo, eu estudei ciências, acabei agora a minha licenciatura na área de ambiente e pretendo continuar a estudar ambiente. E na altura para mim foi um bocado um choque perceber que as pessoas que estudavam a mesma área que eu não tinham qualquer problema em deitar lixo para o chão, e isso para mim na altura foi um bocado revoltante perceber que esta problemática com a qual eu já tinha crescido e que achava que toda a gente estava muito familiarizada, afinal não era assim tão clara para toda a gente. E depois com outros amigos que estavam também no meio universitário, mas noutras faculdades, percebemos que isto era de facto uma problemática. Começamos a tentar procurar formas de ajudar e de intervir e não houve nenhum projeto com o qual nós nos identificássemos a 100%, portanto decidimos criar a FOCA. Atualmente a FOCA não conta só com estudantes universitários, o nosso objetivo é trabalhar com diferentes faixas etárias. Nós fazemos diversas atividades, desde limpezas de praia, também estamos muito ligados a florestas, numa tentativa de mostrar às pessoas que é verdade que aparece muito lixo no oceano, mas que não é lá que o problema começa necessariamente e que não é por nós na floresta deitarmos lixo para o chão que ele vai desaparecer, e também queremos mostrar essa ideia de continuidade, de que todo o ecossistema está ligado. Sim, isso é uma coisa engraçada vocês estarem a falar nisso, porque de facto o que se nota é que há uma grande desconexão na nossa sociedade, que é, tu vês os cursos de Engenharia do Ambiente, por exemplo, e de Biologia, as pessoas de facto estão a estudar o meio ambiente e supostamente nós acharíamos que estão muito mais conectadas e que têm muitos cuidados e que fazem toda a separação do lixo e que tentam também comprar coisas reutilizáveis, mas não há essa ligação. E eu posso falar um bocadinho da minha atividade profissional, que foi quando eu comecei de facto a fazer palestras e a ir a congressos nesta área ambiental, eu tive contacto com muita gente que está na área. E posso-vos dizer que fiquei absolutamente chocada, porque aquilo que acontecia, estão a imaginar, não é? Estamos num congresso, estamos a chegar e naquela fase inicial estamos todos a tomar café, etc. Para já faz muita confusão organizarem eventos em que se vai falar de ambiente e depois toda a parte do catering é tudo descartável. E o café em copinhos de plástico, etc. Eu já costumo andar com as minhas coisas reutilizáveis, como é óbvio, mas nesses, quando ia para os congressos, levava ainda mais coisas, porque levava o meu kit com tudo, não é? E então o que acontecia, obviamente, quando chegava, levava o meu copinho de café e ia pedir um café.
E nesse momento ficava toda a gente a olhar para mim e chegaram inclusivamente a dizer isso: oh Ana, tu chegas aqui e já nos vens dar uma lição de moral. Porque claro, estava toda a gente, ou seja, especialistas da área, até muito mais que eu, porque são pessoas que têm doutoramentos e mestrados na área, eu não estudei essa área academicamente, e eu estava com um copinho. Claro que eu não fazia isso de maneira nenhuma para estar a apontar o dedo às outras pessoas, eu fazia isso porque realmente é o que eu faço no meu dia-a-dia, sem sequer olhar para o que o colega de lado está a fazer. Mas a verdade é que as pessoas sentiam esse peso nelas próprias, que é a Ana lembrou-se de fazer isto e nós não. Porque de facto não há essa conexão. Ou seja, as pessoas separam muito. Parece que nós temos compartimentos e vivemos em caixinhas. Nós temos a nossa vida familiar, temos a vida profissional e uma coisa não casa com a outra. E então é muito isso, ou seja, não levam estes conhecimentos que têm da parte profissional e aqueles que passam uma vida inteira a estudar até, não levam esse conhecimento para depois a prática do dia-a-dia. E porquê que eu acho que isto acontece? Porque nós vivemos, lá está, em piloto automático e nós não temos tempo para parar e para refletir, porque a verdade é que eu ir a um supermercado e ter que recusar todas as embalagens e fazer um esforço de eu vou levar só fruta e legumes que não estão embalados, eu vou tentar ali as massas e o arroz e ver o que é que existe em embalagem de cartão. Isso exige sair do piloto automático, porque nós sabemos que muitas vezes esse tipo de produto está nas prateleiras de baixo, ou está em sítios mais afastados, não está naqueles corredores centrais e, portanto, obriga-nos de facto a fazer as compras estando presentes, não é? E nós não estamos presentes, nós vamos às compras para despachar, porque nós queremos chegar mais rapidamente a casa, para tratarmos as coisas, ainda estamos um bocado com a nossa família e, portanto, exige toda uma mudança que eu acho que as pessoas não estão preparadas. Depois, os próprios cursos. E eu já fui a algumas universidades e já tive várias pessoas desses cursos que me contactaram no sentido de me dizerem: oh Ana, olha, nós no nosso curso não falamos nada daquilo que tu vieste aqui falar, nada. E eu acho que de facto faz muita falta começar a ter nesses cursos formas práticas de como é que eu posso aplicar aquilo que eu estou a aprender no curso no meu dia-a-dia. E não só em laboratório, e não só quando eu vou para o terreno estudar estes animais ou aqueles, ou a fauna ou a flora. Não, é perceber como é que eu posso levar isso para o meu dia-a-dia, para a minha casa, para o meu escritório de trabalho, para o supermercado. Acho que isso faz mesmo muita falta porque nós não estamos conectados. Portanto, temos que ficar despertos, temos que ficar curiosos, temos que procurar informação, mas ela existe, ela está ao nosso alcance. Por exemplo, a DECO fez um estudo, 1000 litros de água da companhia, a nível de preço, equivale a uma garrafinha de meio litro engarrafada em plástico. Portanto, quem não vá pela parte ecológica pode ser pela parte económica. Por exemplo, a informação existe, vamos procurá-la e nós tentamos espalhar um bocadinho. Também vamos, por exemplo, com os nossos voluntários a uma etar aqui perto, fomos lá ver porque nós encontramos sempre milhares ou centenas de cotonetes. Fomos lá à etapa para perceber de onde é que vêm os cotonetes, porque é que aparecem cotonetes na praia. E as pessoas que estiveram connosco nessas limpezas e nessa ação, nós temos a certeza que nunca mais na vida vão comprar cotonetes de plástico. Ou se até hoje os deitaram erradamente na sanita, que isso também as pessoas não sabem, vão passar a deitá-los no caixote de lixo, etc. Portanto, é assim, baby steps, e às vezes essas pequenas vitórias conseguem manter-nos o ânimo mais em cima, porque se nós quiséssemos também podíamos ficar bem deprimidos com tanta coisa má que está a acontecer. Nós, seres humanos desta civilização, fazemos acontecer e fazemos ao nosso planeta. Portanto, fiquemos curiosos, fiquemos com as antenas, procuremos a informação de confiança e conseguimos dar um passinho em frente para ver se prolongamos um bocadinho o nosso tempo aqui. Nós cada vez produzimos mais lixo. Foi a questão de estamos a gastar 3 terras, portanto estamos a produzir 3 vezes mais lixo daquilo que temos. Nós temos que reduzir tudo em 1/3. Nós ainda não percebemos que temos que fazer cedências. Nós temos que parar de consumir da maneira que nós consumimos. Nós não vamos conseguir substituir tudo por coisas mais sustentáveis. Não, nós temos que parar de consumir. Nós temos que consumir apenas aquilo que nos é essencial. E muita gente ainda não percebeu isto, que nós vamos ter que abdicar de muita coisa. Não vai haver uma transição se não houver uma renúncia. E nós ainda não percebemos a gravidade da situação. Portanto, estamos aqui a apanhar palhinhas e agora não se pode mandar beatas para o chão, mas é quase brincadeira de crianças. Não há responsabilidade. Nós apelamos à responsabilidade, mas não há.
Nós não pensamos, a nossa espécie é tão egoísta que nós não pensamos de forma global. Nós pensamos no nosso território, na nossa casa, no meu quarto, eu e o meu espelho. Somos muito egoístas. Nós devíamos pensar um pouco mais... o que eu faço aqui era o que eu faria noutro país qualquer. Portanto, a nossa espécie devia pensar de uma forma mais genérica. Nós devíamos até ter uma linguagem que devia ser perceptível em qualquer parte do mundo. Haverem duas línguas, a língua-mãe, por exemplo, a minha é português, e depois haver uma língua universal em que eu passasse as fronteiras e me conseguisse entender com outros povos. Nem nisso nós nos conseguimos entender. Porque depois há sempre países que vão querer que a língua deles é que seja eleita e outros não conseguimos chegar aqui a entendimento. Portanto, acho que a espécie humana que se diz muito inteligente é estúpida. Nós estamos aqui reunidos na Sala dos Idiotas, que são a representação de uma visão de nós, enquanto Homo sapiens, a bordo da nave espacial Terra, e a maneira como estamos a tratá-la. Estamos a plastificá-la, criamos um quinto elemento que nos dá conforto, que nos dá uma série de coisas boas, mas que ao mesmo tempo está a contaminar a água, o ar, a terra e o fogo do nosso planeta. Switch from Hearts to Snow Fresh Filter. Cool, Snow Fresh, cool, taste so clean, so refreshing, smell cool. As cool and as clean as a breath of fresh air. That's Snow Fresh Filter Cool. Your mouth feels clean, your throat refreshed. The finest leaf tobacco, mild, refreshing menthol, and the world's most thoroughly tested filter. That's Snow Fresh Filter Cool. Why don't you switch from Hots to the Snow Fresh coolness of cool? O lixo que eu encontro no mar vem todo ou quase todo de terra. E como é que ele chega lá? Existem várias hipóteses. Uma delas, conto-vos já uma história que aconteceu comigo. Eu, quando vou ao mar, vejo os peixes, vejo estas coisas maravilhosas, este mundo mágico, mas vejo também, lá está, o outro lado mais feio, que é o do lixo. E não consigo evitar de trazer lixo. Mas fiquei sempre a pensar durante muito tempo como é que ele chega ali. Como é que aquele lixo chega ali? E então andei a estudar, fui a todos os cantinhos da sociedade que ninguém quer ver, porque cheiram mal, porque não são agradáveis, porque as imagens não são nada bonitas, mas eu tinha que perceber. E um episódio foi muito engraçado. Depois de eu perceber como é que isto tudo lá atrás funciona, como é que as cidades funcionam, que a gente não vê, fui ajudar e fui organizar uma limpeza subaquática. Isto quer dizer o quê? Isto juntou-se um grupo de mergulhadores e quando eu estava a dar uma explicação de segurança, porque é diferente quando vamos mergulhar e é diferente quando vamos mergulhar para apanhar lixo marinho, eu estava a dar essa explicação ao grupo de mergulhadores e estavam todos a ouvir com muita atenção e vi atrás deles um mergulhador. Estavam já todos equipados, todos com o seu equipamento de mergulho, e vejo um mergulhador a fumar. E então vejo um mergulhador a fumar e estava a ver o que é que ele ia fazer. E continuei a explicar, a contar como é que era, e as histórias, e como é que se protegem lá embaixo, quando puxam lixo do fundo do mar, e vejo, no fim dele se fumar o cigarro, assim, à procura, e desapareceu. E passado um bocado apareceu outra vez, e eu estava justamente a falar das beatas. E do problema que são as beatas, as pontas de cigarro. As pontas de cigarro é quando os pais fumam e deixam o cigarro chegar até ao fim, há uma parte que não se fuma e vai parar ao mar. Como? De várias formas. Pode ser o vento a levar, pode ser na praia, quando eu estou na praia e voou,
ou mesmo no meio da cidade, vai parar tudo ao mar. E este mergulhador o que fez foi como se estivesse no meio da cidade. Nós estávamos num porto, numa marina, e ele andou à procura, sabem do quê? Andou à procura de uma sarjeta. E as sarjetas, que são aqueles buracos na rua, ao pé do passeio, que quando chove, por ali escorre a água da chuva vai diretamente ter ao mar. Não passa por nenhum sítio, nenhum, que tenha um filtro para apanhar o lixo ou as folhas, nada. É direitinho. E então vejo, lá está, o mergulhador à procura, e ele veio ter comigo no fim, depois de me ouvir explicar que as sarjetas levavam tudo diretamente para o mar, veio aflito ter comigo a dizer: oh meu Deus, mas toda a minha vida eu, como sou mergulhador, eu tenho tanto cuidado com o que faço, porque sei o lixo que há, e eu faço há anos este cuidado de pegar na beata, nesta ponta de cigarro, e ir pôr numa sarjeta, porque eu achava que a sarjeta ia para um sítio que não ia chegar ao mar. Portanto, nós temos que saber como é que funciona a nossa sociedade, as nossas cidades, para saber aquilo que não devemos fazer. Isto é importante. Portanto, aquele foi mais um mergulhador, neste caso, já crescido, que aprendeu que tudo o que vai para uma sarjeta vai parar ao mar. E, portanto, nunca mais, ele disse, nunca mais eu faço uma coisa destas. Eu nunca mais faço uma coisa destas. E, portanto, esse aprendeu. Isto é uma história positiva que eu gosto sempre de partilhar com as escolas, porque por aqui se aprende muita coisa. Também se aprende com o que não se deve fazer. O mar começa aqui. O mar começa em ti. O mar é nosso amigo. Mudança vai comigo. O mar começa aqui. O mar começa em ti. O mar é nosso amigo. E mudança vai comigo e conosco e com o mundo. Não? Sim. Posso? Sim. Ora bem, quando falamos de beatas no nosso panorama nacional, falamos de 1.000 milhões de unidades vendidas, mais ou menos, por mês, o que equivale a 400 toneladas de resíduo por mês em potência. Os números dizem-nos que são 7.000 as beatas que vão parar ao chão por minuto em Portugal. É muito, 7.000 beatas. E quando pensamos que são à volta de 4.700 substâncias tóxicas, onde temos o cádmio, chumbo, alcatrão, níquel, a nicotina, isto assusta-nos em termos de perceber qual o nível de contaminação que estamos a ter nos nossos solos, nas nossas praias e, em particular, nos sumidores de água. Sabemos que pelas sarjetas, com as águas pluviais, tudo o que tiver no meio das estradas, as próprias tintas com que se pintam as estradas, desde as passadeiras, agora há a moda de pintar ruas em Lisboa, em Cascais, em todo lado, pintar rua, todas essas tintas são plásticas, todas essas tintas se vão degradar, todas essas tintas vão parar ao mar através dos ventos, através das águas pluviais, portanto, tudo isso vai parar ao mar. É evidente que alguns resíduos vêm com as marés, mas há muitos que também aparecem no fim do verão, que nós sabemos que estão relacionados com esse uso do turismo. Portanto, e aqui não estamos a falar, nem é mar aberto, nem estamos a falar de uma zona qualquer. Eu insisto, é uma reserva natural. É preciso um cuidado adicional, um cuidado acrescido. Os mariscadores sempre existiram, não é? Esta população sempre cá existiu. Faz parte, é como se fizesse parte do ecossistema.
há se calhar 3 décadas atrás não era usado plástico, portanto fazia-se a atividade, mas na atividade não dependia do plástico. Se calhar temos que voltar atrás ou não, ou ir à frente, ou perceber como é que a introdução de plástico, que tarefas veio facilitar ao mariscador, em concreto, que tarefas lhe facilitou e como é que nós, no século XXI, em que temos tantas novas tecnologias, novos materiais, incluindo bioplásticos, como é que nós, neste ecossistema, conseguimos facilitar o mesmo grau de conforto da atividade, porque é uma atividade difícil, a atividade pescatória é uma atividade difícil. Nós não podemos querer, não podemos dizer, olha, vocês deixam de fazer isto. É preciso, proativamente procurar uma alternativa. E nós temos alternativas. E as pessoas percebem, as pessoas facilmente percebem se as mesas de ostra, de crescimento de ostra, usam uma determinada tela, uma rede feita em plástico, o que é que nós podemos usar que não gere resíduos, os resíduos que aparecem associados a essa atividade, quais são as alternativas? Porque há alternativas. Aqui no Algarve até se usava cestaria, os baldes eram cestas antigamente. Será que não podemos voltar àquilo que se usava antigamente, matéria 100% vegetal, 100% biodegradável? Já para não falar que do ponto de vista estético é muito mais bonito, os cestos com tampa, era aquilo que se usava aqui na ameijo, e a ameijo escorria, tinha até outras vantagens em relação aos baldes. Então acho que é uma questão de pensar. É evidente que o plástico... One storyline which is going through my whole life, always trying to be conscious about what I consume and caring for others. Since I'm young, I was always caring for animals. That was the obvious thing to do for me, and I didn't even want to kill a mosquito which was on my arm, and I was just like I was just pushing it away, but I felt wrong to kill it basically. É muito notório, agora no verão, quando vamos às praias, as pessoas entram no mar, alguma coisinha mole lhes toca e elas ficam logo, ai que nojo. Ou uma alforreca dá à costa e elas mandam pedras à alforreca, mas depois estamos todos no oceanário a ver aqueles incríveis bichos cheios de cor e todos tiramos fotos para o Instagram, mas na praia e quando vemos no habitat natural, que é onde eles devem estar também, não agimos da mesma forma, não nos lembramos daquela magnitude que vimos de bichos incríveis, olhamos e só dizemos que nojo. E isso revolta-me profundamente. É o único estuário em Portugal que tem golfinhos. É uma população que já é residente há longa data. Nós procurámos informação sobre a população para os conhecer melhor e os registros mais antigos que encontramos são do século XIX. Encontramos 2 registros, um de 2 animais que foram vistos pelo naturalista Bocage em 1846 e há um outro registro de 1854 ou 56 de um roacho que foi capturado aqui no estuário do Sado e a ossada está exposta ainda hoje no Museu Zoológico em Coimbra. A população começa a ser fotografada e estudada nos anos 80, em 1981. E nessa altura, investigadores que começaram por fotografar e tentar saber quantos eram os golfinhos residentes, contaram mais de 40 golfinhos. Catalogaram-nos, fotografaram-nos, deram-nos nomes e alguns desses animais ainda persistem na população. Por isso são animais que nós não conhecemos a idade, porque na altura, a primeira vez que foram fotografados eram animais adultos, mas se fizermos algumas contas nós percebemos que esses animais têm que ser velhos. Estão com cerca de 50 anos de idade, estamos a falar do raiz, da missaruque, da serrote, da topo cortado
Nós conhecemos e identificamos a todos, são 26 e metade são animais com muita idade, são velhos, e metade nós vimos nascer. Aqui temos o resto de um covo, que é uma arte de pesca utilizada aqui no Algarve para apanhar essencialmente polvos e outros e crustáceos em geral também. Este nós encontramos-lo a flutuar. Não tinha, felizmente, nenhum animal aqui preso, mas, como podem ver, isto não pertence ao oceano, por assim dizer, então nós retirámos-lo de lá e agora vai ser reciclado. Estes restos de artes de pesca são extremamente perigosos porque os animais, como é óbvio, podem ficar presos aqui e de alguma maneira não conseguirem depois fazer a sua vida normal e até pode comprometer a sua sobrevivência. E nós podemos imaginar que com o passar do tempo este plástico vai se degradar, vai se partindo em plásticos mais pequenos e eventualmente em microplásticos e depois pode entrar na cadeia alimentar. Outro exemplo de lixo marinho também que nós encontramos bastante são garrafas, uma garrafa de plástico, uma garrafa de água. Esta tinha este cabo preso, que me dá a entender que isto talvez pode ter sido usado como uma boia de pesca, portanto poderia ter aqui algum tipo de arte de pesca presa e estava à superfície. Quando nós a encontramos o cabo já estava cortado, portanto ela estava a flutuar. Garrafas de água, estas são muito, muito comuns aqui. Mas depois encontramos toda outra, uma panóplia de coisas, por exemplo, isto pertence a um balde, não é? De uma esfregona. Encontramos, por exemplo, também bastante comum bolas de ténis, essencialmente. Encontramos muitos balões, e os balões, aqui não temos agora aqui nenhum para mostrar, os balões são um problema muito grave. Por favor, não façam mais largada de balões, porque eles acabam quase todos no oceano. E mais recentemente, este ano, devido à pandemia que estamos a passar, encontramos muitas máscaras pessoais de proteção a flutuar no oceano, que é realmente triste. Outro lixo marinho também que nós encontramos muito aqui são restos de cabos de pesca e cordas no oceano. E esses também têm um impacto negativo bastante grande, não só porque os animais podem ficar presos nestes cabos e nas redes e depois acabam eventualmente por morrer, mas outros animais, por exemplo as aves, confundem-nos com peixe ou com alimento e tentam-nos ingerir e depois ficam com os cabos atravessados no bico ou presos no trato digestivo e também não é nada bom para eles, também possivelmente os vai condenar à morte. Nós encontramos muito frequentemente aves marinhas aqui por fora no Algarve, maioritariamente gansos patolas e algumas pardelas com pedaços de plástico visível pendurados no bico. Os animais acabam por estar muitas vezes rodeados de objetos que não pertencem ao oceano e devido à sua curiosidade acabam por brincar com eles e nós já vimos golfinhos a passarem, por exemplo, com sacos de plástico na boca, a fazer exatamente o mesmo tipo de comportamento que eles fazem com o kelp, com algas, mas em vez de ser uma alga que pertence ao oceano, era um saco de plástico. Portanto, têm muitos comportamentos sociais, gostam muito de brincar uns com os outros, de interagir uns com os outros, não só dentro do mesmo grupo, mas até com grupos diferentes e até com espécies diferentes. E isso inclui-nos a nós também, não é? E daí esta imagem dos golfinhos serem sempre animais muito, muito queridos, muito fofinhos, muito amigos. Day 3 catch up. So in 3 days I had already everything. It was too hot, it was too cold because of too much rain, and why we're here in Portugal. Please, sun, come out again, but tomorrow it's rainy again, so I hope it's not too much because all my clothes and my shoes are wet already. Thank you very much, but hey, I won't stop. Good night.
há um projeto que é da Doca Pescas, que vem ao longo da costa pescatória, que vem do norte ao sul. Esse projeto é pôr os baldes de lixo nos barcos, sensibilizar os pescadores para trazerem o lixo, para não mandarem o lixo para dentro d'água, para terem aquele cuidado, as redes velhas, trazerem-nas para a terra e não as deixarem lá. E eu, com a minha sensibilização, a sensibilizar os pescadores, a procurar qual era a dificuldade deles, o que os preocupava mais, e eles falaram comigo, porque é mais simples eles falarem comigo do que com outra pessoa qualquer engravatada que vai aliada ao Capescas. Eles, como eu sou, vai lá um par deles, porque o meu marido é pescador, eles se calhar falam comigo melhor do que falam com alguma autoridade que os aborde. E a Raquel, devido ao facto de eu ser bióloga, depois convidou-me a participar no projeto que eles têm com a National Geographic, em que queremos fazer um mapeamento das ervas marinhas que temos aqui no Estuário do Sado. E é nessa parte que eu me encontro maioritariamente. Eu sou a que acompanha as pescadoras, como a Dina, sendo uma delas, que saem para o mar, levam um GPS, onde encontram as ervas marinhas, marcam no GPS essas zonas, e eu recolho esses dados e trato esses dados e construo um mapa do Estuário do Sado com essa informação toda. Eu sou de uma pequena vila pescatória, eu sou de Sesimbra, uma pequena, e sempre vivi perto do mar, sempre me habituei a andar na praia e a passar os meus verões muito perto do mar. No entanto, eu não conhecia muito bem o que é que havia abaixo dele. Mais tarde decidi ser bióloga e tirei um curso de mergulho. E quando tirei o curso de mergulho e mergulhei pela primeira vez, senti que havia todo um mundo lá embaixo que a maior parte das pessoas não sabia, não ouvia falar, apesar de estarmos intimamente ligadas com ele. E senti que fazia um bocadinho parte da minha missão poder trazer as histórias do fundo do mar e contá-las à maior parte das pessoas. Tantas boas histórias, as coisas fantásticas que nós vemos, as coisas que nós nem sabemos que existem. Por exemplo, todos nós sabemos que os pássaros fazem ninho, mas a maior parte de nós não sabe que os peixes também fazem ninho. E também às vezes ficam lá com a cauda a arejar os ovos. Não sabemos que existem florestas debaixo da água e quando nós mergulhamos nós podemos realmente aceder a esse mundo subaquático. Também conseguimos ver aquilo que está a acontecer no mundo subaquático e conseguimos ver as pressões a que está sujeito e as coisas que um ano existem e no ano a seguir já estão ameaçadas. No meu caso, eu tive a sorte de vir trabalhar num projeto que estava muito relacionado com tentar explicar às pessoas o que eram as pradarias de ervas marinhas, que são então umas florestas subaquáticas, como se fossem os relevados subaquáticos, mas nos quais os animais se conseguem esconder e que são fonte de uma grande riqueza. E percebi que às vezes é muito difícil nós, por exemplo, conseguirmos proteger estes habitats. Porquê? Porque existem muitos conflitos, não é? Nós queremos ir à praia, queremos andar de barco, mas ao mesmo tempo não pensamos que se calhar a âncora que nós pomos no fundo do mar pode estar de alguma forma a danificar ou até a garrafa que nós estamos a beber de cerveja, que se atirarmos à água, quer dizer, o oceano é tão grande, se calhar ela não vai fazer mal. Mas todos nós, cada um de nós pensa um bocadinho isso e depois todos em conjunto podemos ter realmente um impacto negativo muito grande. Percebi que podia usar realmente a minha capacidade de comunicação e tentar trazer então essas histórias e mostrar às pessoas o que é que estava a acontecer, as coisas boas e as coisas más, e tentar também usar então essa força que existe nos números, esse impacto que nós podemos ter todos enquanto equipa, podemos formar equipas para também transformar isso numa forma para termos um impacto positivo. E foi aí que eu vim então trabalhar para a Ocean Alive, tentar trabalhar então com a comunidade pescatória, tentar envolver toda a gente no objetivo de dar a conhecer as pradarias de ervas marinhas e também mostrar os problemas que estão a acontecer. E um deles é então o plástico no oceano. Este é um problema que agora começa a ser cada vez mais falado. Felizmente as pessoas começam a ficar cada vez mais alerta, mas nem sempre sabem muito bem o que é onde fazer ou de que forma é que podem colaborar. E eu sinto que nesse aspecto eu posso dar um bocadinho uma ajuda, tentar dar alguma informação e tentar também motivá-las, trazê-las a fazer as limpezas de praia, mas não só fazer as limpezas de praia. Chegar ao final das limpezas de praia, refletirmos naquilo que encontramos e percebemos de que forma é que nós podemos evitar que estas coisas continuem a acontecer e que possamos de alguma forma quebrar este ciclo. Por isso é que fiquei muito feliz quando soube que o Andrés andava então a fazer este projeto pela costa portuguesa, que andava então a falar com vários movimentos
clientes e a tentar inspirar de uma forma muito positiva as pessoas a poderem aderir e alertar também a pequenas coisas que nós podemos fazer para reutilizar os materiais, para minimizar aquilo que nós estamos a fazer e para evitar que este ciclo de destruição continue. Yeah, I really started it though going back to April last year. I was in Melbourne, which is a beautiful city, very clean to the untrained eye, and sitting by the river going, wow, how nice is this? And then I started to hone in. I seen a tyre in the river, I seen a chair, I seen a crate. I'm like, what the hell are these things doing in a river? And I'm looking at the city and I'm like, it's so beautiful, but why is this in the river? Then I see a can right there, and it was almost like my body was a bit of a vessel. I just leant down to pick up the can, and like Alice in Wonderland getting pulled down a rabbit hole, as I bent down, I seen a plastic bag. I picked up the bag, put the can in it, and then as I was down there, I seen a whole homeless squat, like rubbish everywhere under this bush. And I was like, wow, this is nuts. I can't take it all, but I'll fill the bag on the way home without going off my path. 1 metre, 1 degree, and to my surprise, within about 500 metres, the bag was completely full. I was horrified. The next 9 months, I sat there like anticipating, like, how can I fix this? How can I fix this? I'm going to solve the trash problem in the world, which is ridiculous, considering governments and scientists and billionaires have no idea how to do it still. The point was, there was a lot of thinking and not a lot of doing. So I just said, let's create this WhatsApp chat. Let's just pick up one piece. If everybody can just pick up one piece of trash, you'll have that conscious awakening like I did as I picked up that can and that bag. And so more and more people started getting involved. And then Instagram opened up a whole new world to just so many trash collectors, so many eco-conscious people. And we really all started to connect. And yeah, it took us 3 weeks to get 1,000 pieces. Took us then double that to get 10,000. So like 9 times the growth in double the time. And then, so we were at 6 weeks, and then at 15 weeks, we had 100,000, and now we're at 30 weeks, and we're almost 1 million. So that's pretty much us in a nutshell. And then once we hit the 1 million, we'll be launching on to bigger and harder missions. E de facto foi as redes sociais que levantaram a questão do lixo marinho. Há muitos anos que se fala do lixo marinho, há muitos anos que há pessoas preocupadas com o lixo marinho e nunca ninguém quis saber de nada. Dou-vos exemplos, já me chamaram tonto, já me chamaram porco, já me chamaram de tudo, até já quase que me quiseram deter para trazer lixo do mar para a terra. Portanto, isto mostra como é que as coisas hoje mudam. Hoje dão-me palmadinhas nas costas quando vou apanhar lixo. De facto, é importante todas estas ONGs, é importante todas estas iniciativas, todos, mas todos, somos poucos. Eu que no lixo aprendi uma coisa muito importante, que foi dar das minhas economias, não interessa se tenho muitas ou poucas, das economias que eu tenho, em prol do bem comum. Dar do meu tempo livre em prol do bem comum, em prol da comunidade, em prol de ações de sensibilização ambiental. Quando nós fazemos isso, o retorno que temos de felicidade, de nos sentirmos bem ao fazer esse tipo de coisas, é gigantesco e o dinheiro não consegue comprar. Enganem-se aquelas pessoas que conseguem, não, mas se eu tivesse o dinheiro eu ia comprar um grande carro, andava aí a ouvir grandes músicas com ouvidos para baixo e com óculos escuros. Esqueçam, não é a mesma coisa, porque esse caminho também eu já andei atrás dele e a felicidade não é a mesma. Nós, quando nos juntamos todos por uma causa, e aqui é a causa da nossa sobrevivência da nossa espécie, e deixamos de ser gananciosos e começamos a ser mais tolerantes e a dedicar-nos mais uns aos outros, aí as coisas começam a funcionar de uma forma muito mais limpa e de uma forma muito mais bonita. É o que eu acho. Há algo que é comum em toda a gente com quem eu me fui cruzando. Quer na reportagem, quer agora por mim individualmente, quer estando aqui, por exemplo, com vocês, agora com o Andrés. Todas estas pessoas têm uma característica comum, são altruístas. Qualquer uma das pessoas com quem eu falei na minha reportagem, se não aparecesse, não ficaria minimamente melindrada desde que eu passasse a mensagem que ela me passou.
e isso é altruísmo. Pessoas que vão não só por elas, mas vão pelos outros, vão por todos nós. Este grupo que nós reunimos hoje aqui, como vocês têm reunido desde o norte do país até agora aqui ao Algarve, vão precisamente por todos nós, por pessoas que não conhecem. Nós falamos que obviamente tem que haver mudanças na política, a nível dos governos, tem que haver mudanças na indústria, certo, mas tem que haver mudança sobretudo individual, porque antes de eu ser alguém, ocupar algum cargo na sociedade, que até tenha uma ligação direta com algo que possa ser mudado, eu sou uma pessoa, sou um indivíduo. E eu, como um indivíduo, também tenho o direito e tenho a obrigação e o dever de dizer não. E se eu recusar, e neste caso falamos em relação ao plástico, eu falo em relação ao plástico descartável, se eu recusar, eu vou forçar a que o paradigma mude. E, portanto, nós temos que pensar que estamos todos em causa, que é uma causa urgente para todos nós e, como eu costumo dizer e continuo a dizer, não se esqueçam que cada gesto importa. Malta, entretanto, como já viram, o cenário mudou atrás de mim, mas porque já estávamos quase dentro d'água. O nosso entusiasmo é tanto que nem nos apercebemos que já estávamos a ficar quase dentro d'água. Portanto, aproveitem agora aqui. Como eu estava a falar, eu sempre fui assim a ovelha negra, vá verde da família, e um erro que eu cometi foi tentar impingir documentários, impingir outra forma de viver, não é? E isso normalmente nunca acaba bem, porque irrita, porque as pessoas ainda não estão preparadas e nós temos que respeitar os tempos de cada um, não é? Portanto, o que eu comecei a fazer foi, ok, então eu vou começar a seguir a minha jornada e eu espero assim cativar-vos com o meu exemplo. Eu, há 12 anos, quando juntei à Brigada do Mar, deitava cotonetes na sanita. Não me canso de dizer isto e não tenho vergonha, porque o juntar-me a um movimento de voluntários na área do ambiente fez com que eu deixasse de deitar cotonetes na sanita e todo o resto das coisas que deitava e também mudar hábitos dentro da minha casa e dentro do meu dia-a-dia que me ajudam. E esse é o caminho, portanto, nós encontrarmos o nosso caminho primeiro e depois trazer também para dentro de movimentos de voluntariado é muito importante. Acho que falta muita literacia na área também da economia, tentar chegar às famílias e às pessoas que no seu dia-a-dia, se ao consumirem menos plástico escolherem outra opção, também estão a afetar aquilo que é o seu consumo a curto, médio e longo prazo e como é que podem dentro das famílias encontrar soluções financeiramente mais viáveis, porque o plástico tem um preço muito apetecível, não é? Portanto, a escova de dentes de plástico, o copo de plástico, é tudo muito apetecível. Mas acho que o mercado também está a reagir, a parte da indústria também está neste momento aliada e felizmente há plataformas em Portugal onde as pessoas estão a cooperar em conjunto. Não acontece de um momento para o outro, mas há 12 anos havia 5 ou 6 organizações em Portugal a limpar praias, neste momento há mais de 100. People aren't inherently bad and they're not purposely ignoring the issues out there, but maybe they just don't know what to do, or maybe they feel like they're only one person and this is a huge problem. That's a very common thread in all the environmental issues that we have, is that you just feel like you're alone, or what can I do that will actually make a difference? But stuff like this shows that one person can make a spark, and then it builds a community, and then you have not just you, but you and a community, and that community just grows and grows every day. And I think in regards to ocean plastics, I think that the tide will be turning and we will be making improvements and the future will be better. Yeah.
Hello, film is over. Did you like it? Are you inspired now? Just one more thing until I let you go off the screen and let you continue your life. I hiked now 1,152 kilometers to pick up 1.6 tons of plastic together with so many amazing human beings to always tell it's not about cleaning. What? If we produce and consume so much plastic, then we're never ever able to recycle or clean us out of this trash mountain. Cleaning is important, but it's there to show the issue. Plastic in nature, in the ocean, breaks down to microplastic. And microplastic has been found in the drinking water, in our food, and most shockingly for me, in the human placenta. Eu vou repetir isso em português, pois é muito importante. Microplástico foi encontrado na placenta humana. Think about what we are doing. We can all take action, we can all be a change, we can be a change maker community by talking to our family, to our friends, to restaurants, and even to our companies where we're working at to make changes from single-use plastic to more sustainable processes to our economy. Refuse single-use as much as possible. Reduce the fish consumption, as a lot of plastic in the ocean is coming from the fish industry. You can make all those people in this movie happy by also taking action by yourself. Our acts matter. Refuse, reduce and reuse. Recusar, reduzir e reutilizar. Muito obrigado e abraço. Yeah. Okay. Keep going. Be clean. Don't kill the baby dolphin. Be smart. Don't kill the baby shark. Littering and polluting ain't okay. Think of the baby manta ray. Woo! Nice.